Olá, prezados docentes, eu sou a professora Aline e neste vídeo eu vou dar continuidade às orientações que a professora Joyce tem feito acerca aí dos processos para submissão do projeto na plataforma Brasil, certo? Então, neste vídeo em específico, eu vou estar orientando vocês, né, mostrando aí o passo a passo de como então inserir o projeto de pesquisa junto à plataforma para ser encaminhado aí ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, vamos lá? Bom, já foi orientado, né, de como realizar o cadastro, o acesso na plataforma, né? Então, uma vez cadastrados, os senhores conseguem acessar aí a plataforma, certo? Estou aqui então fazendo o meu login. Bom, entramos aqui na plataforma, acessamos a página, né? Enquanto pesquisador, tem a parte, né, que é pública, a parte, né, de pesquisador, aqui enquanto membro do CEP, né? Mas para quem não faz parte de Comitê de Ética e Pesquisa, esse campo não tem muita valia. E aqui, para caso os senhores necessitam alterar alguns dados referente ao cadastro que vocês já realizaram. No caso, para inserção do projeto de pesquisa, é nesse campo aqui, como pesquisador. Já vai estar clicado, mas só para garantir, né, os senhores clicam aqui que vai abrir este campo enquanto pesquisador. Vejam que logo na primeira página, né, já tem aqui o campo para realizar a submissão, uma nova submissão, ou de repente a primeira submissão. Se caso já tiver tido realizado alguma outra submissão, vai ter aqui projeto anterior para que os senhores possam manipular, fazer alguma alteração. Mas não é o caso. Aqui o caso, então, é de uma nova submissão. Então, a gente clica nesse campo e vai abrir aqui a primeira etapa para a gente iniciar o processo de submissão. Vejam, todos esses campos que tem o asterisco em vermelho, eles são obrigatórios. Então, a gente vai preencher e entender um por um, certo? Vamos lá. Bom, aqui o primeiro, ele questiona se a pesquisa envolve seres humanos, né? E aí a gente sabe que sim. Então, a gente clica na opção sim. E aí, aqui ele já sugere, né, o modelo que a gente deseja preencher. A própria página já vai me sugerir, já vai preencher o campo simplificado e não completo. Aí a gente mantém, certo? Os dados, automaticamente, enquanto pesquisadores principais, já vai estar preenchido, porque vocês já realizaram o cadastro na plataforma, certo? Aí aqui, deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema? Bom, a gente sempre orienta, né, de não deixar. Mas isso é no caso de quando, né, tem, por exemplo, se o estudante orientando fosse também cadastrado na plataforma e aí precisasse tá mexendo para fazer atualizações, enfim, seria interessante. Mas a gente orienta de colocar não, né? Que daí fica somente você mesmo com acesso aí à sua plataforma, com o seu login e sua senha, certo? No caso aqui, como não tem assistentes, a gente não adiciona, certo? Equipe de pesquisa. Aqui, no caso, a gente adicionaria um outro membro, que no caso seria o estudante, né? Caso ele tivesse cadastro na plataforma. E enquanto estudante de graduação, né? Geralmente eles não têm o cadastro, né? Então a gente não adiciona ninguém, certo? Podem ver que esses dois campos não são obrigatórios. Então tá tudo bem, certo? Instituição proponente. A instituição proponente é a instituição de ensino que os senhores pertencem, então, né, que foi realizado lá no cadastro junto à plataforma. Então, no meu caso, aqui quando eu clico, ó, aparece, eu tenho vínculo, né, com a FAMEMA e também, né, com a FAEF, aqui, Sociedade Cultural e Educacional de Garça. Nesse caso, é aqui porque é o vínculo que está instituído o nosso CEP, né, o nosso Comitê de Ética em Pesquisa. Então, os senhores devem clicar neste campo. Quando vocês abrirem lá, vai estar aqui automaticamente vinculada já à Sociedade Cultural e Educacional de Garça. Cliquem aqui, olha, aí vai aparecer o órgão, né, a unidade. É um estudo internacional? Não. Aí, a gente vai para a próxima etapa, certo? Segunda etapa, ó, que compreende a questões relacionadas à área de estudo. Então, aqui, ó, como os senhores podem ver, área temática especial. Então, a gente precisa indicar as áreas temáticas do projeto. Genética humana, reprodução humana, né? Enfim, no meu caso, né, do estudo que eu estou submetendo, trata-se, só um minuto, pesquisa que envolvam organismos, certo? Aqui não é obrigatório. Aqui no meu caso, eu vou preencher somente nesse campo aqui, ó, grandes áreas do conhecimento, que no meu caso é ciências da saúde, certo? O propósito principal do estudo é com relação à saúde coletiva e saúde pública, aí os senhores preencham, né, o campo que for mais pertinente ao estudo, à pesquisa dos senhores, certo? E aqui, ó, título público da pesquisa. Nada mais é que o título da pesquisa. E aí, o que eu oriento os senhores, à medida que estiverem submetendo o projeto na plataforma, deixem o projeto na íntegra aberto no computador, porque vai ter vários elementos, como os senhores vão poder acompanhar, que a gente vai precisar copiar e colar na plataforma, como é agora o caso do título da pesquisa. Então, copio e colo aqui, para ficar mais fácil, certo? Seguindo, ó, aqui não é obrigatório, aqui outro campo obrigatório. Título principal da pesquisa, que acaba sendo o mesmo do título público. Copio e colo novamente, ó, o título da pesquisa, certo? Não tem mais nada obrigatório aqui. Contato público, será o pesquisador principal? Aí a gente preenche o campo que sim. Adicionar contato, caso tenha algum outro pesquisador. Como eu falei para vocês, é no mesmo caso da situação anterior. Como o estudante não é cadastrado, não dá pra gente inseri-lo aqui, neste momento, tá? Aí a gente vai para a próxima etapa. Só um minutinho.
O desenho de um estudo, então, é a estrutura metodológica, não necessariamente ela na íntegra, né? É a estrutura metodológica que vai orientar de como a pesquisa vai ser conduzida, né? Então, a gente precisa definir o tipo de estudo, como que os dados vão ser coletados, quem serão os participantes e a análise que vai ser feita. Então, a gente faz esse recorte da metodologia e cola aqui no desenho do estudo, né? Eu já fiz, então, né, esse recorte, então só copio aqui, né? Copiar e colar aqui junto à plataforma, certo? Por isso que eu falei para os senhores deixarem aberto ali o projeto para já ir fazendo, né, copiando e colando as partes que são necessárias, que vai ser pedido aqui. Financiamento, ó, é um campo obrigatório, tá? Porque toda pesquisa, né, por mais simples que seja, demanda custos, né, pessoal? Seja de impressão, né, com os materiais, enfim, né, até as pesquisas mais amplas, né, com grandes financiamentos aí. Então aqui a gente precisa, né, adicionar financiamento, que no nosso caso, ó, a gente abre aqui o campo, tem outras opções, que vai ser, o nosso caso, é financiamento próprio. Né? Acredito que ninguém tem aí algum financiamento, como bolsa, enfim, mas se for o caso, precisa mensurar ali, tá? E aí a gente adiciona como financiamento próprio. E aqui, pessoal, são as palavras-chave do projeto, né? Da pesquisa. Então, eu vou lá novamente no projeto, tá? E copio e colo as palavras-chave. Ó. Opa. Copio e colo aqui. Palavra-chave. Adicionar palavra-chave. Copiar, colar. Adicionar. Pronto, foi. Adiciono palavra-chave, aí eu vou para a próxima etapa, certo? Ó, a próxima etapa, então, compreende o detalhamento do estudo, é a quarta etapa. Aqui, pessoal, já vai ter que inserir o resumo, a introdução, a hipótese do estudo, o objetivo primário, o objetivo secundário não é obrigatório, tá? Mas se caso tiver, e a metodologia proposta. Então, a gente vai lá no projeto e fazer contemplar todas essas etapas. Então, copio o resumo, colo lá na plataforma. Copio a introdução. Venho aqui, colo aqui na plataforma. As hipóteses. Opa, que tá junto à minha justificativa. Copio, as hipóteses. Copio e colo lá na plataforma. O objetivo primário, que é o mesmo que o objetivo geral, tá, pessoal? Copio do projeto, colo aqui na plataforma, certo? O objetivo secundário não é obrigatório, porque não é toda pesquisa que tem objetivos secundários, né? E aí, então, a metodologia proposta. Então, aqui sim é a metodologia. Então, eu copio e colo a metodologia, né? Na íntegra, lembrando, então, se exceder o tanto de caracteres, a gente vai precisar reduzir, mas precisa contemplar tudo que é necessário do percurso metodológico, tá? E aí, pessoal, aqui, né, no caso, se precisar reduzir, né, na metodologia, geralmente, já vai o critério de inclusão e exclusão, mas aqui eles pedem para mensurar, delimitar nesses campos, porque, pessoal, fica mais fácil pro avaliador do CEP, né, quem for ser o parecerista do projeto, consegue visualizar melhor, né, então facilita aí o processo, né, de avaliação pelo Comitê de Ética do projeto. Então, aqui eu já fiz esse recorte, tá? Então, os critérios de inclusão. Opa. Então, a gente copia e cola, assim como os critérios de exclusão. Copio e colo. E os riscos, assim como os riscos e os benefícios, tá, pessoal? Toda pesquisa, né, vale ressaltar isso. Isso também vai no termo de consentimento livre esclarecido, lá naquele documento que a professora Joyce, né, ensinou vocês a... Aí, pessoal, o próximo campo é o orçamento. Lembra que a gente teve que colocar lá o tipo de financiamento, que no nosso caso, né, é financiamento próprio? Aqui a gente tem que colocar algum custo, né, dessas despesas. Então, de mensurar e adicionar a despesa, mensurar algum custo, né? Então, identificar esse orçamento, né, seria custos com o quê? Geralmente eu coloco custos com materiais impressos e transporte, né, que no caso da minha pesquisa se aplica. Eu mesmo que digitei, tá, pessoal? Vocês podem colocar, identificar aí esse orçamento, a depender da pesquisa dos senhores, né? Seleciono o tipo, então, o tipo nosso seria o custeio, né, porque é financiamento próprio. A gente que vai custear, né? E mensurar aí um valor em reais, tá? Então, coloca um valor, né, factível aí com o que os senhores estão descrevendo enquanto orçamento desse projeto, tá? Adiciono, certo? Não tem outras informações pertinentes a se acrescentar. E aqui, pessoal, por fim, eu vou copiar e colar o referencial, a bibliografia, né, do meu projeto, as referências que foram utilizadas. Então, copio e colo aqui junto à plataforma. E aí, vou para a próxima etapa. Próxima e última etapa, que é a etapa de finalização. Ah lá, ó.
O campo grupos em que serão divididos os participantes não foi preenchido. Vou ter que voltar. Ó, ele não me permite seguir em frente. Comi essa bronha aqui. Bacana que os senhores já veem que né, quando a gente não contempla tudo que é necessário, ele volta, a página volta pra gente adicionar. Ó, aqui no caso, pessoal, o que é isso, né, de grupos que vão ser divididos? Eu não falei que serão 20 participantes, né, e eu vou fazer entrevistas com esses participantes, então eu vou dividir em grupos, né? Eles entendem assim. Então a gente precisa mensurar. Então, se eu não for fazer dessa forma, né, os senhores verificam aí o que se aplica na pesquisa dos senhores para ter a divisão desses participantes em grupo. Então, aqui, ó, eu adiciono o grupo, aqui nesse campo, ó, logo após a gente informar o número de pessoas que vão ser abordadas, como então que vai ser dividido, né? Não vai ser todo mundo junto essas intervenções. Então, no meu caso, né, serão grupos de profissionais de saúde, das equipes de saúde da família, né, tá digitado aqui já, e o número de participantes, né, são 20, como mencionei para vocês, e a intervenção a ser realizadas vão ser por entrevistas, tá? A gente adiciona, pronto, tá aqui, ó, eu não dividi em grupos, coloquei o número de participantes, né, a intervenção que vai ser realizada é entrevista. O grupo, então, né, eu caracterizo, eu tenho que descrever que grupo é esse, né, são profissionais de saúde das equipes de estratégia da saúde da família, certo? Tá adicionado, aí agora ele vai deixar eu dar seguimento, ó, pronto. Aí fomos para a última etapa, vejam que vai abrir aqui, ó, antes de eu finalizar, ele abre uma página, um campo, para eu imprimir a folha de rosto, que a professora Joyce explicou para vocês, que é vinculada à instituição proponente do projeto, que neste caso, né, no meu caso, é a FAEF. Então, aqui eu venho, né, coloco para imprimir a folha de rosto, ó, ela vai abrir, aqui sai com a identificação da FAEF, tudo bonitinho, para que eu possa colher a assinatura da responsável, que no caso é a professora Vanessa, né? Enfim, e aí a gente colhe a assinatura direitinho, salva este documento para ser anexado junto à plataforma. Aqui, pessoal, é muito importante, porque é onde a gente vai anexar todos aqueles documentos necessários que a professora Joyce, né, explicou no vídeo anterior. Então, aqui no caso, ó, eu vou anexar a folha de rosto. Pessoal, lembrando que aqui eu vou anexar só para vocês verem agora de como que vai finalizar o processo. Mas essa folha, ela deve ser anexada, né, com a assinatura da professora Vanessa, tá? Então, no caso, né, eu tenho duas opções. Então, pessoal, né, eu gerei neste momento a folha de rosto, como os senhores podem ver, né? Ela é gerada automaticamente, então eu devo salvar essa folha de rosto, né, imprimir para colher a assinatura da professora Vanessa e posteriormente anexar essa folha de rosto aqui, ó. Eu vou anexar a folha de rosto sem assinatura só para os senhores verem como que é o procedimento, né, mas depois eu não vou finalizar, porque ela precisa estar assinada, senão o CEP vai reprovar, né. Ó, aqui, é bacana ter acontecido isso, que eu já reforço, acho que a professora Joyce deve ter sinalizado para vocês, que todo documento ele tem que ser salvo sem nenhum símbolo, tudo junto, com letras minúsculas, tá? Porque senão a plataforma não reconhece, ó. Então, eu vou ter que anexar a folha. Para eu anexar a folha, eu vou ter que salvar o documento de outra maneira. Pronto, então, ó, agora eu salvei a folha de rosto da maneira adequada, tá? E aí, então, ó, tudo junto, sem nenhum símbolo, asterisco, nada. Aí agora a plataforma reconhece, ó, os senhores estão vendo? Já tá anexado aqui, certo? Aí depois eu venho e anexo, incluo os demais arquivos, que são aqueles que a professora Joyce, né, explicou para os senhores. Então, ó, aqui na opção, eu vou abrir, ó, termo de consentimento livre esclarecido, ou se for o caso, de assentimento livre esclarecido, né? Clico nesse botão, ele já vai mensurar aqui para mim, que é esse que eu vou estar anexando agora. Anexar, aí eu abro lá no meu computador, né, o termo de consentimento livre esclarecido. E já anexo aqui, ó, ele já vem para cá. Aí agora, né, no caso, eu teria que anexar também aquele documento da instituição coparticipante. Eu também ainda não tenho ele pronto aqui ainda com a assinatura, tá? Lembrando que eu estou fazendo, né, os procedimentos aqui para os senhores verificarem de como é. Depois que eu, né, anexei tudo que é necessário, né, eu vou para a próxima etapa. Ó, percebam que o sistema não me deixa concluir, ó. É obrigatório anexar. Outro documento extremamente importante, né, pessoal, é o projeto na íntegra, que seria aqui, ó, a brochura da pesquisa, né, que seria o projeto na íntegra. Então, eu seleciono brochura da pesquisa e anexo, então, o projeto de pesquisa na íntegra, certo? Abro aqui, pronto, ó, ele já vai ser anexado, certo? E aí, pessoal, eu vou para a próxima etapa. Eu deveria colocar a instituição coparticipante, mas eu não tenho esse documento ainda, tá? Então, eu vou para a próxima etapa. Outro documento, pessoal, que é de extrema importância, obviamente, é o projeto na íntegra, né? Então, eu abro aqui, ó, projeto detalhado, a brochura do investigador, tá? Então, seria o projeto na íntegra, eu venho aqui e vou anexar o projeto na íntegra. Aí, eu coloco o projeto na íntegra, depois de ter selecionado o projeto detalhado. Ó, ele já vem aqui, então, anexado. E aí, eu vou para a próxima etapa. Ó,
Aí, às vezes, ele abre assim, por conta do período que eu estou demorando aqui, tá, pessoal? Normal. Ó, aí, pessoal, ele vai para a etapa de finalização, tá? Que é a etapa, de fato, de enviar o projeto para o CEP. Então, o que os senhores devem fazer nessa etapa? Então, aqui, ó, manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa? Sim. Prazo, aqui, devemos mensurar mais ou menos o prazo, né, até a finalização da pesquisa, tá? Que no meu caso será de 1 ano, né, que é só para o ano que vem. E aceitar todos os termos acima. Pessoal, no meu caso, e no caso dos senhores também, não tem como enviar para o CEP agora. Por quê? Porque nós só geramos a folha de rosto. Nós não colhemos a assinatura ainda da professora Vanessa, né, no meu caso, e dos senhores, dos responsáveis aí da instituição, sendo da FAIT ou da FAIP, certo? Então, não dá para anexar esses documentos ainda sem assinatura. Então, o que a gente vai fazer neste momento? Nós não enviaremos o projeto ao CEP. Nós iremos, então, salvar tudo que a gente fez para não perder, porque a gente já está na última etapa, né? Salvar e sair. Eu vou clicar em salvar e sair. Salve e sai, ó. Deseja gravar as informações da pesquisa? Confirmo. E aí, pessoal, esses dados todos que a gente inseriu vai estar aqui, ó, em edição, ó, tá vendo? Que eu consigo vir na lupinha depois, num outro momento, acessar novamente, ó. Aí eu venho aqui para editar a minha pesquisa e continuar da onde eu parei. Olha aqui, ó. Já está aqui na finalização. A gente volta para a anterior para poder finalizar e anexar o resto aí da documentação necessária. Tá, pessoal? Ó, que seria, então, a próxima etapa, né? Eu continuo anexando, né? Insiro, então, anexo a folha de rosto que faltou e vou anexar outros documentos caso tenha faltado, tá? Aí eu vou para a próxima etapa e finalizo depois que eu tiver anexado tudo, tá? Então, por enquanto, a gente só vai salvar e sair, tá, pessoal? Espero que tenha, né, sido clara, e fico à disposição para qualquer dúvida do senhor.